Bom, Tailwind. O Tailwind, na verdade, ele é como se fosse uma compilação de código CSS que faz com que a gente consiga desenhar layouts de páginas de maneira muito mais rápida, porque ao invés de ter que escrever muitos códigos, ele reduz em nomes muito pequenininhos, que é claro que a gente tem que decorar e tem que saber o que faz cada um deles, mas depois que a gente decora um pouquinho, a gente usa de maneira muito rápida e também ele prevê em toda a estrutura dele questão de visualização mobile, visualização de iPad, visualização desktop, né? Todas essas reconfigurações do layout da página estão previstos. Até aqui na home deles já mostra quando a gente põe esse MD, por exemplo, 2 pontos, a gente está falando que é uma propriedade para quando for médio, mas quando a gente não tem propriedade nenhuma, ele leva em conta mobile. Ele tem a característica do mobile first, né? Então todos os breakpoints de página, se não botar nenhuma instrução, ele é desenhado para o mobile, e aí depois a gente vai configurando ele para os layouts maiores. Claro que se a gente programar um mesmo código que funcione bem para desktop e mobile, que é super difícil, mas às vezes uma coisa muito simples rola, a gente não precisa identificar de qual que a gente está usando. Então aqui, de tudo que a gente fez agora, na maloqueiragem a gente não precisa ver muita documentação, porque a gente vai usando e aprendendo. Mas como aqui é meio que de decorar, de alguma forma, vale a pena dar uma olhada no código todo, no documento, em alguma parte, assim, pelo menos, para ver como que ele se estrutura esses códigos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de cores, ele tem toda uma tabela aqui de cores que a gente vai usar. Então, por exemplo, aqui tem uma cor teal. Se eu quiser usar um texto teal nesse tom aqui, eu vou escrever text, tracinho, teal, tracinho 400. Se eu troco text, tracinho, teal, tracinho 500, vai para essa outra aqui. Aqui deve ter alguns tipo de configurações especiais, mas a gente quase nunca usa. Eu não uso, pelo menos, eu uso só a maneira básica dele. Então aqui tem cores, que é interessante. Aí depois aqui tem umas coisas de layout e algumas coisas tem vídeos também. Ele fala sobre o que é importante aqui, que eu uso bastante, né? Eu acho que tem grid, a gente usa muito, porque para fazer os layouts a gente tem muito esse uso de grid. Então ele tem uma estrutura muito simples que ele diz que um grid com gap 4 e grid columns 3, ele vai distribuir a informação de 3 em 3. Então vamos lá no nosso código que a gente estava fazendo antes. Ao invés de usar o flex aqui, vamos usar isso aqui como grid. Grid calls 3. Olha o que vai acontecer aqui com o nosso layout. Ele vai botou 3, e aí veio e botou o restante o outro para baixo. Se eu ponho aqui grid calls 2, ele vai fazer de 2 em 2. Se eu ponho deixa eu tirar esse wfull para não ficar a página toda. Deixa grid. E agora eu vou fazer, na verdade, que esse nosso grid aqui fique no meio da página. Então a gente vai botar que ela tem W meio, pode ser que é só metade do componente, né? Então é só a metade da área. Então vamos lá no nosso menu, vamos tirar esse tamanho, vamos tirar essa margem dele e essa margem aqui. E vou botar essa margem através de gap aqui, ó. Gap 3. Então ele tem um espacinho entre eles. E aí eu vou pegar todo esse elemento aqui agora, vou encapsular ele dentro de um outro, vou botar uma div aqui encapsulando ele. Vou dizer que essa div é full, então wfull, ela é inteira. Eu vou botar aqui que ela é flex. Então, quando eu ponho que ela é flex, se eu botar aqui dentro dessa aqui, essa instrução m auto, esse elemento cai no meio.
A maneira da gente alinhar coisas no meio, olha aqui, eu vou fazer aqui só uma coisinha pra gente entender o que eu estou alinhando no meio. Ó. Se eu botar aqui BG TIL, que a gente estava vendo lá, TIL 400, ele vai me mostrar qual é a estrutura do meu elemento. E ele está aqui fazendo com que esse elemento esteja alinhado dentro da outra. Então aqui eu botei uma borda para a gente ver o que a gente está alinhando ao meio. Nota que ele está bem alinhado o quadrado verde, mas os botões eles não estão no centro dele. Eles estão alinhados pela esquerda porque ele fez duas colunas e ele respeitou esse tamanho aqui. Ó. Se eu tirar esse tamanho, os botões vão ficar do tamanho todo do grid e alinhados dentro da estrutura que se espera. A gente pode também aumentar esse gap, né? Então gap 10, então ele vai ficar maior. Provavelmente, conhecendo se a gente botar gap X, ele só vai botar no X. E a gente vai aprendendo como que o Tailwind se organiza. Então eu tenho gap X, eu ponho duas vezes o mesmo elemento, ele marca que está erradinho, por causa do meu snippet lá que a gente instalou. E aqui eu ponho 5 na altura e 10 na largura. Então à medida que a gente vai organizando os nossos elementos, quero na verdade que não é de 2 nossa coluna, nossas colunas são de 4, eles vão ficar 4 coluninhas dispostas dentro desse W meio. Se eu botar o W 2 terços, ele vai ser maior, aí eu limpo aqui, vamos limpar o BG, já tem até uma carinha do menu de cima. Olhem que legal essa outra estrutura que a gente tem aqui de configuração. Quando eu ponho aqui Cursor Pointer, tá? A princípio não muda nada, mas quando eu vou navegar aqui ele vai ter um mousezinho como se fosse de clicar. Junto desse Cursor Pointer, que é uma propriedade de clique, tem uma coisa super legal do Tailwind, que são configurações todas CSS que faz isso, mas o Tailwind faz fácil, que é o Hover. Se eu ponho o Hover, eu estou dizendo que quando passar o mouse em cima a propriedade vai mudar. Então eu vou dizer que quando eles passar o mouse em cima, ao invés de ficar 500, eu vou botar 800. Então, cada vez que eu passar num botão, ele vai ficar trocando de tom. Putz, mas e se eu quisesse que essa troca não fosse rígida, assim, não fosse de uma vez só, ela fosse animada? A gente põe uma propriedade aqui chamada Duration. E eu tenho vários tempos de duração. Vou botar Duration 200. A propriedade, vou exagerar um pouquinho mais para a gente ver ela melhor. Duration 1000. Ó, ele vai fazer o mouse over bem devagarinho. Então Tailwind a gente vai precisar, vocês vão precisar pesquisar e olhar a documentação para que a gente saiba cada vez mais dele. Se for fazer telas mais complexas, vai sempre utilizar mais coisas. Uma das coisas que a gente pode ver sempre no nosso código é como ele está ficando na versão mobile. Então a gente vê aqui, ó, Developer, Inspect Elements, ou Views, Inspect Elements, aqui, e a gente clica nesse botãozinho aqui, ó, que é versão mobile, iPhone 12. Olha que ridículo estava ficando. Mas aí que é a história toda das nossas configurações via Tailwind, eu posso dizer que na versão MD ele tem o Grid Cos 4, mas quando for mobile, que é sem configuração nenhuma, eu quero que ele seja coluna 1. Então olha que legal, no mobile ele está com uma coluna só, quando eu tiro ele vira para 4. E aí provavelmente eu vou até arrastar aqui o tamanho da janela e ele vai mostrar isso para nós em que momento que ele vai trocar. Quando ele vai chegar próximo do mobile, ele troca e fica com uma coluna só com botões para baixo. Então são essas as configurações que a gente pode fazer com o Tailwind e deixar a tela muito rápido. Isso aqui, se eu fosse fazer em CSS, seria trabalhoso pra caramba, porque a gente teria que escrever muito mais, né? Teria um código muito mais complexo. Aqui é só com reduçõezinhas a gente já faz esse tipo de configuração.